Fala pessoal, beleza? Boa noite. Vamos ao nosso recap de hoje, tá? Dia 29/2, encerrando o mês, tá? No final de semana, né, se for possível, eu vou tentar gravar um vídeo para vocês, né? Pra gente fazer uma de movimentação um pouco mais macro, né? E aí a gente pensa no mensal, semanal. Vou ver se vai dar certo ainda. Pro outro final de semana ficaria a ideia, né, da gente fazer o de páginas ali, né? A tradução de páginas do livro, beleza? Então a gente vai aqui pro nosso recap de hoje. Gráfico diário, né, pessoal? A gente está vendo ali o preço, né, falhando numa nova máxima, o que é comum em lateralidades, né? O mercado falha, né, ao tentar, né, romper novas máximas, né? Aqui ele acaba tentando romper, falha, né? Aqui ele tenta romper, ele falha, aqui ele tenta romper, ele falha, tenta romper, falha, tá? Então essa é a característica comum de lateralidade. Aqui ele tenta romper esse micro fundo duplo, porém aqui tem um magneto, né? Gaps abertos em lateralidade são magnetos. Então, essa região aqui pode ser um possível alvo ainda para essa movimentação. Tá? Então, é uma região de atenção. Então, aqui no gráfico diário, barra de tendência de baixa, né, rompendo mínimas, fecha abaixo, né, de uma série de mínimas. Então, fica com uma certa possibilidade de continuidade. E aí a gente vai para tempos menores, pensar nessa essa movimentação. Faz sentido se ela vai ter continuidade da movimentação de queda, ou, né, ou ela pode até mesmo reverter. Tá? Então, quando ela estava um pouco mais alta, a gente pensava um pouco mais na reversão. Aqui já fica um pouco mais complexo pensar nisso. Mas a gente tem que tirar características, né, de mais tempos gráficos para tentar pensar em algo. Mas essa região de gap aqui é bem importante. Então, é uma região a ser a dar bastante atenção. Tá? Então, a gente vem aqui para os 60 minutos para a gente dar uma olhada em como que está. Aqui no M60, pessoal, a gente tem, né, uma possibilidade desse segundo alvo. A gente tem esse outro gap aqui que precisa ser flipado, tá? Para quê? Para que haja, né, continuidade. Aqui, ó, durante toda essa movimentação dessa subida, ó, não tem gaps abertos aqui no M60. Então, fica só aquele gap do diário, né, que está um pouco mais abaixo aqui. Mas aqui no M60, o último gap aberto que a gente tem é esse. Ele já fechou o gap, né? A questão é se ele vai flipar essa região ou não. Outro ponto, né, pessoal? Aqui no M60 foi uma volta em V, né? Aquela volta em V completa, aquela ideia da aula, né? A gente falou que quando o mercado faz isso daqui, né, no geral a gente vai tentar trabalhar mais para esse lado, tá? A questão é que tinha fundos, né, do dia anterior, né? Tinha algumas possibilidades ali que era importante também a gente avaliar, tá? Porque eram mínimas do diário, né? Quando o mercado chega nessa região. Mas aqui no M60, né, vamos dar uma pensada no ciclo, né? Aqui tinha uma possibilidade de um canal de alta, certo? Eu tenho fundos mais altos. O mercado rompe isso daqui. No geral, né, o Brooks fala para a gente trabalhar rompimento, por exemplo, de canal. A maioria das vezes acontece da LTA, né, e não da linha de canal. A maioria das vezes que o mercado faz isso, no geral, ele acaba lateralizando, tá? Então é mais comum quando ocorre o rompimento de uma linha de canal, o mercado apresenta lateralidade do que já, né, uma excelente continuidade. Isso eu só estou trazendo, né, o que ele diz, o que ele fala, né, como mais comum. Mas aqui, né, você teve uma volta em V e você tem a projeção ainda desse alvo. A projeção do segundo alvo, né, dessa movimentação aqui, ó, ela flipa, né, a região ali do M60, né, que é o último gap que a gente tem aberto, né, dentro dessa movimentação. Então o primeiro alvo ele acaba flipando essa região, deixaria a ideia de subir menos para descer mais, tá? Então aí ele poderia vir, né, buscar o do diário que está um pouco mais abaixo. O ciclo, né, aqui do M60, que a gente tinha comentado, né, do dia anterior, aqui ó, sem correção, sem correção, sem correção, aqui a gente teve uma H1, né? Essa H1, né, retoma a mínima, abre com gap de alta, aqui seria uma H2, essa H2, né, já veio para uma movimentação de baixa. Para o dia de hoje, o que é importante a gente observar? É que virou, né, pessoal, um microcanal, tá? Ficou um microcanal excelente, ó. Você tem barras, né, fechando, rompendo mínimas, exceto a última aqui. Porém, mesmo depois que se encerra, né, a barra de microcanal, nessa lateralidade toda, os comprados, né, aqui nos 60 minutos, eles não conseguiam, né, correção. Eles conseguiram somente uma H1. H1, né, no geral, é a que mais falha. Então, amanhã ainda fica uma possibilidade de retomada por falha de H1. A falha de H1 se conclui, né, na hora que você tem um fechamento abaixo dessa mínima. Então, se você tiver um fechamento abaixo dessa mínima, você fica com a premissa de duas pernas de baixo. Sendo a perna 1 a movimentação que já faz, né, o rompimento desse fundo prévio. A perna 2 seria pós-correção e mais uma movimentação. Tá? Então, se porventura o mercado consegue uma falha, né, de H1, né, que seria uma retomada imediata já na L1, aí o mercado pode, né, acelerar essa movimentação. Porque quanto mais rápido ele retoma, né, se ele retoma já uma movimentação de queda forte pela L1,
mais provável, né, ele ter uma boa continuidade. Outro ponto, né, que foi um dos pontos que a gente trabalhou hoje, é que o mercado, né, um dos ciclos mais comuns de tendência é quando ele se inicia, né, entre impulso e canal. E aí aqui eu tenho um impulso, ele começa a fase de canal na hora que ele começa a correção. Então, na hora que ele começa o impulso, ele começa a fase de canal estreito. A princípio, a gente trabalha canal estreito, até 3 barras de alta, pausa, né, que seria um doji, ou retomada, uma barra de baixa. Tá? Então, dentro do ciclo de canal estreito, né, você tem a possibilidade de ter mais uma barra de alta. E ainda assim, se é só uma H1, né, e essa H1 poder falhar e ter retomada. Tá? Então, ainda assim, aqui pelo M60, né, pelo ciclo, cautela. Ele consegue vir abaixo, né, daquela outra lateralidade anterior, e agora, né, as médias estão começando a se realinhar aqui, né? A gente já está num alinhamento melhor de média. O preço chega à média móvel de 9, a gente já comentou isso, né? Muitas vezes a média móvel de 9 atua, né, como uma resistência, né, para essas movimentações contrárias, quando as médias ficam alinhadas. E aí, às vezes, você tem uma barra que saindo da 9, né, com gatilho, e aí é uma boa operação. Principalmente se você tiver espaço, né, até o fundo anterior. Aqui no 15 minutos, pessoal, no dia de hoje, né, o que a gente havia comentado no vídeo de ontem, que a gente postou lá no Instagram, é que, né, você tinha setups de retorno a 20, né, então aqui você tinha, na MM20 você tinha 2 HM, tá, porque você já tinha muito mais do que 24 barras aqui trabalhando abaixo da 20, você tinha uma possibilidade, né, de M2S, e aí o mercado abre com gap de alta, né, e aí essa barra sozinha, que ela acaba deixando já o mercado no modo sempre vendido. Né? Aqui, o ponto ruim dessa barra é que aqui era a mínima do dia anterior, tá? Então, o fato de ser mínima do dia anterior, ter que deixar o stop muito amplo, né, acabei esperando um pouco mais, né, para vender um pouco mais baixo. Tá? Mas ainda deu para participar bem dessa movimentação aqui. Então aqui você tem uma barra sozinha, né, que tenta romper, né, um bom alinhamento vendedor, e aí o mercado falha, né, em tentar romper essa máxima. Outro ponto, né, que ele acabou renovando duas máximas prévias, né, isso daqui também poderia ser uma estrutura de alta, e aí ficava, né, um pouco mais complicado de você vender tão baixo. Todo fundo duplo tem potencial para ser uma lateralidade. E aí as características, né, desse rompimento desse fundo é que é interessante. Por quê? Porque se tivesse retomada aqui, né, e não houve, né, você viu que não teve participação nem nos 5 minutos, né, a gente não teve ganho de máxima, né, enquanto a gente estava observando, né, essa movimentação aqui, né, a gente acabou comentando ali com o grupo, é que, né, você não teve, né, nenhum tipo de retomada. Então aqui, ó, você teve essa movimentação descendo até aqui com o microcanal, aqui você teve notícia. Na notícia a gente falou que no geral notícia não muda o mercado, né, pessoal? A gente tinha um ciclo forte. O que é um ciclo forte? É um microcanal, um impulso, né, que vai derivar aqui um canal estreito ou um canal amplo, né? Então as correções, né, tendem a gerar a fase de canal. Então a fase de canal se inicia, né, com essa H1 e aí o mercado ainda retoma, né, muito bem, até bons alvos, né? Acabou pagando ali o segundo alvo dessa movimentação, o terceiro não, né, pessoal? O terceiro ficou devendo, tá bem mais aqui embaixo. Importante a gente deixar marcado também. Ainda em análise aqui do 15 minutos, né, que é importante a gente frisar, é que, né, você tem de novo o mercado voltando para a tendência. Você tem de novo o mercado voltando para 20. De novo, né, pessoal, frisando vocês, ó, gatilhos de barra saindo das 9, mesmo no 15 minutos, pessoal. Tá? O preço volta para 9, ó, que já é um momento posterior, ele volta para 9, sai com a barra de ignição, né? Se você vende aqui, você ainda pegaria um bom lucro, tá? Barras que saem da 9, né? Acaba tendo uma melhor, né, continuidade. Aqui foi a lateralidade, né? Depois da H3, o mercado lateralizou, né? Foi um dos pontos que a gente frisou também no dia de hoje. Você teve aqui uma H1, você teve aqui uma H2, bem aqui, ó, o mercado já perde mínima, já retoma máxima, então aqui já foi H3. Depois da H3, ó, só lateralidade. O Brooks fala para você evitar de vender imediatamente depois de uma H3, tá? Porque toda H3 é uma wedge, certo? Aqui, né, volta a ser tendência, você ainda está, né, trabalhando ainda, né, sem conseguir o gap de média, né, que seria os dois primeiros fechamentos aqui completos acima da 20. Ainda é uma possibilidade de setup de venda, tá? Para retorno, teste do fundo anterior. Muitas vezes, né, o gap de média e os tipos de MTR, né, ele pode vir abaixo desse fundo também. E em fortes tendências, né, o gap de média, ele é visto só como um pullback para retomada da tendência, tá? Então, existe os tipos de MTR, né? Existe a MTR com fundo mais baixo, fundo mais alto, fundo idêntico, né? Então tem três tipos de MTR. Mesmo com fundo mais baixo, ainda assim, né, se eles conseguirem um gap de média, sinaliza a demonstração de força dos comprados aí aqui embaixo, né, ou no fundo duplo, né, ou no terceiro alvo, né, o mercado pode acabar encontrando compradores aí e inicializar, né, uma possibilidade de reversão majoritária de tendência. Isso se eles conseguirem pelo menos o gap de média, né? Porque primeiro os comprados têm que conseguir algo para a gente poder pensar na possibilidade de quê? De que esse gap de média vai inicializar o quê? Uma lateralidade, tá?
e aí essa lateralidade pode gerar uma wedge, né? Pode gerar algum tipo de movimentação de continuidade para uma movimentação de alta, tá? Mas aí ela precisa acontecer, né? Aqui nos 5 minutos, né, fica aquela ideia, né, aquilo que a gente havia conversado em vídeo, né, pessoal? Você tinha, né, aqui, a partir daqui, microcanal, modo sempre vendido. Aqui você teve uma H1. A ideia de H1, né, é a que mais falha, a gente já repetiu, a gente vem repetindo isso no 60, aconteceu no 5, né? Aqui você tem uma H1, essa H1 falhou, né? Ela falha, tem a falha de H1. A falha de H1 tem premissa de duas pernas, né? Se a gente for pensar em pernas de maneira simples, a partir do momento que você tem retomado, a segunda perna estava aqui, então ele cumpriu a premissa. Aqui faltou tiques, né, pessoal, pro primeiro alvo, né, dessa movimentação aqui. Faltou pouquíssimos tiques, né, aqui para pagar o primeiro alvo. Falhou aqui na linha, né, de canal que estava já aqui embaixo já faz mais tempo, né, que era daquelas possibilidades de wedge que a gente havia ligado. E o mercado foi, né, trabalhando em cima dessa linha, né, de maneira lenta, gradual, né, conseguindo um pouco mais de alvos. Ponto interessante, né, que a gente observou o dia de hoje. Todo fundo duplo, né, e esse fundo duplo no fundo duplo do diário, ele era interessante. Olha como não tem participação dos comprados aqui. No geral, quando a gente tem fundo duplo, topo duplo, né, a gente tem movimentação. A gente tem pelo menos aqui, ó, uma renovação de máximo. Você teria pelo menos aqui uma H2, né, já que a gente já tinha tido H1. Nem isso os comprados conseguiram. Então, assim, comprados não estavam tentando comprar nessa região, não estavam interessados em comprar aqui. Então, não teve, né, agressão compradora nenhuma. Né, o mercado desce ó, em novo microcanal, tá? Ele desce em novo microcanal. Você veio ter outra H1 aqui, porque H1 porque o novo microcanal reiniciou o ciclo. E aí aqui eu tenho uma H1, aqui eu tenho uma H2, tá? Nos 5 minutos. Aqui no 15 minutos era só, né, a nossa H1. Aqui foi horário de notícia, né? Acaba sendo só um pullback na MM20. Faz uma pequena lateralidade, né, uma pequena bandeira, né, em forma de topo duplo aqui na MM20. E aí depois, né, o mercado acaba tendo uma boa continuidade. Aí aqui ele pagou o primeiro alvo, depois ele veio aqui pagar, né, também o segundo alvo, né, do dia. Tá? Depois do segundo alvo, ele acabou se tornando bastante um mercado bastante lateral, né? Paga aqui ó, o segundo alvo, né? Foi onde eu acabei encerrando o trade. E aí depois disso, né, foi lateralidade só. Boa parte, né, do dia lateralidade. Muita lateralidade, e depois mais um pequeno movimento aqui que acabou pagando o primeiro alvo só desse pivô aqui, ó. Paga o primeiro alvo dessa lateralidade, ó. Você consegue observar aqui primeiro alvo. E ele não chegou a pagar o primeiro alvo dessa outra lateralidade aqui, ó. Aqui, né, acabei fazendo uma outra venda, né, mas essa daqui, né, pagou só parcial aqui no fundo duplo, né, acabou não pagando nem o primeiro alvo no dia de hoje, tá? Então, para o dia de hoje é isso, né, pessoal? Aqui nos 5 minutos já tem gap de médio, mas como a tendência lá no 15 também precisa chegar até lá, tá? Gap de média, a ideia é que ele possa gerar lateralidade, exceto se, né, você vê um ciclo de alta extremo, né, alguma coisa que realmente você diga, você bata o olho e diga, olha, mudou um pouco as coisas, né, aí sim a gente pode ter correção para subir um pouco mais, tá? Então, se não tiver uma pressão compradora extrema, né, talvez seja melhor, né, ainda estar pensando em vendas por conta dos 60 e do 15 minutos. Sempre o que está mais fácil de acontecer, beleza? Se tiver um rompimento de alta, você tem a possibilidade de trabalhar pivôs de alta. Só que sempre lembrando, né, que lá no 15 minutos você tem, né, as médias maiores, você tem a 20, você tem a 50. Lá nos 60 minutos, né, você tem a 20, né, que o mercado ainda não chegou. Então, lembrar, né, que você tem os outros tempos gráficos. Então aqui, né, para você ter alvos para cima, ele precisa romper. Se ele romper, é interessante você já deixar, né, as projeções aqui feitas, né, primeiro, segundo alvo, tá? Quem sabe até mesmo o terceiro alvo. O segundo alvo seria mais sensato, né? Porque ele já está próximo da 20, então o mercado subindo, a 20 desce um pouco, né? Aqui ficaria a região da 20. Primeiros rompimentos da M20, né? Depois de tendências, assim, né? Quando ela fica meio direcional, né? Fica mais difícil de ter rompimento, beleza? Então, para o vídeo de hoje era isso, pessoal. Um dia de boa tendência, né? Na parte da manhã. É interessante, né? Vocês revisarem, né? Aquela ideia de impulso e canal, né? Aquela página também que a gente deu uma trabalhada hoje, né? A forma mais comum de início de tendência. Beleza? Então, pro vídeo de hoje era isso. Valeu, um forte abraço para vocês aí e até mais.